Olá a todos, obrigado pelo convite. Meu nome é Ari Lopes, eu sou gerente sênior da Ondia para a área de Américas, na divisão de pesquisa em Service Providers. A minha apresentação no dia de hoje vai falar um pouquinho sobre o tema de Covid, na verdade, os impactos que tivemos no setor, bem como falar um pouquinho de como nós vemos os principais impactos para o nosso setor, na nossa região, no mundo, eventualmente, pós-pandemia. Então, a Ondia é uma empresa que, a marca Ondia nasceu alguns meses atrás, mas, na verdade, faz já algum tempo que é a junção de 4 grandes empresas de pesquisa, talvez alguns de vocês conheçam como Ondia, né, Pratica, Heavy Reading e a IHS Market Technology. A nossa pesquisa, e começando a apresentação olhando um pouquinho de como nós vamos construindo aí a nossa base de conhecimento dentro da Ondia sobre os impactos do coronavírus, os diversos times regionais de analistas da Ondia vêm monitorando as iniciativas de governos, de operadoras, para responder ao desafio que se apresenta em seguir operando no ambiente de coronavírus. Então, só para te dar uma ideia, né, do que nós temos observado, nós identificamos quase 300 medidas que as operadoras ao redor do mundo colocaram em termos de atender, né, clientes, governos, a sociedade em geral, e realmente conseguir apoiar a briga, né, contra o coronavírus, né, essa grande dificuldade que se apresentou esse ano para todo mundo. Boa parte dessas medidas se voltaram para o consumidor final. Basicamente, boa parte das operadoras ao redor do mundo focaram em medidas de evitar, de aumentar o volume de dados que os clientes podem utilizar, oferecer novos serviços, acesso a novos serviços. Temos exemplos aqui no Brasil, por exemplo, um exemplo bem interessante veio da Claro, que adicionou conteúdo de uma startup, de uma empresa de educação para os seus clientes pré-pagos. E situações como essa nós vimos ao redor de todo mundo. Realmente, as operadoras como um todo responderam muito rapidamente à necessidade de conseguir suportar, né, clientes, governos e sociedade em geral nesse momento de dificuldade. E isso também teve impacto nos negócios e, obviamente, nas economias dos países. Isso reflete e muito, por exemplo, como nós vemos a evolução aí do setor, pelo menos no curto prazo, né? Se nós tivermos em conta, por exemplo, uma estimativa feita em junho desse ano pelo Banco Mundial, aqui com os principais países da América Latina, você percebe que uma recessão que se estima profunda, né, em termos de, pelo menos em 2020. Enquanto nós conversamos aqui, eu vi recentemente a prévia do PIB brasileiro para o segundo trimestre de 2020 e a estimativa é de uma queda de 11% no PIB brasileiro. Então, vocês imaginam que realmente isso tem um impacto em todos os aspectos da economia, inclusive no nosso setor. E bem como o Brasil, outros países da região também veem impactos de grande magnitude. Pois bem, e o que esse cenário traz para nós? Aonde a cada duas vezes por ano, basicamente, nós temos lançado nosso forecast, né, tanto de receita quanto de assinantes, para os principais serviços de telecomunicação do setor. Esse ano, por conta da pandemia, nós tínhamos lançado o nosso primeiro forecast do ano em fevereiro, então não é necessário nem explicar muito por que logo em março e abril nós começamos a repensar esse forecast, e algumas premissas foram utilizadas para poder repensar os nossos números para o setor nos próximos anos. Uma das primeiras discussões que nós tivemos foi quando que os níveis de receita observados no setor em 2019 seriam recuperados, país por país.
Então, aqui nesse quadro, nós mostramos justamente isso, né? Onde que são os principais impactos em cada um dos países, em qual ano nós imaginamos que isso pode acontecer. É interessante notar o Brasil, por exemplo, na questão de receita no serviço de fixo. Nós imaginamos que o coronavírus, no final das contas, vai tirar muito do crescimento que se estimava para o setor no ano de 2020. Mas em termos de nível de receita, não deve cair e, portanto, deve ficar muito próximo do que era em 2019. Mas isso é uma exceção, né? Nos outros anos, nos outros países, nós estimamos que boa parte do impacto, ou recuperação desse impacto, vai acontecer ao longo dos próximos 4 anos. E isso, portanto, tem um impacto importante aí em como os negócios, como as operadoras no setor precisam, de uma certa maneira, ajustar seus negócios. Uma outra estimativa que nós fizemos, e isso foi muito utilizado para poder, obviamente, olhar todo o ciclo de vida das principais tecnologias sem fio, né? Mas também ter um olhar específico em como o 5G vai se lançar aqui na região. Esse gráfico mostra como cada uma das grandes famílias tecnológicas aí de rede celular, 2G, 3G, 4G, se comportaram no mundo, e também como foi a curva de adoção na América Latina como um todo. Então, o pontilhado é a América Latina, para cada uma das 3 tecnologias anteriores. Nós percebemos que na América Latina sempre tem um atraso em relação ao resto do mundo, as principais economias do mundo, pelo menos, sobre quando se lança as novas tecnologias celulares. Esse gap, de uma certa maneira, reduziu com o 4G, e no nosso forecast do final de 2019, começo de 2020, isso era refletido na nossa maneira de pensar o 5G entrando na região, ou seja, um gap menor em relação ao resto do mundo. Mas então veio o coronavírus e nós revimos isso. Então, de uma certa maneira, nós imaginamos que o 5G comece na região com uma adoção rápida, mas um pouco mais defasada em relação ao que vem acontecendo no mundo. Lembrando que países como a China, Estados Unidos, partes da Europa já lançaram o 5G em 2019. O nosso leilão, se tudo correr bem, deve acontecer na primeira metade de 2021, com o lançamento comercial acontecendo aí no final do ano que vem, talvez começo de 2022. É verdade que as operadoras aqui esse ano lançaram 5G usando DSS, mas nós imaginamos isso muito mais como um posicionamento de marketing do que realmente isso escalando de maneira rápida. A aceleração do 5G se dará quando nós tivermos espectro dedicado a isso. Então, olhando um pouquinho ao redor do mundo, como que vem se dando a dinâmica entre coronavírus e os impactos que isso possa vir a ter no 5G. Bem, não existe uma tendência clara, uniforme ao redor do mundo, né? Diferentes partes do mundo e diferentes operadoras, diferentes países e reguladores tiveram soluções e decisões diferentes. Então, em alguns lugares importantes, como por exemplo China, vem acelerando de maneira impressionante, vem realmente crescendo muito, enquanto em outros lugares foram, por exemplo, leilões de frequência foram atrasados, como é o caso no México e no Brasil. O México foi um dos primeiros países da América Latina a anunciar o cancelamento do leilão de frequências para 5G e ainda não foi remarcado. E no Brasil existe a expectativa de que isso aconteça na primeira metade do ano que vem. Então, realmente depende muito da realidade de cada país, de como também a crise, né, do coronavírus impactou cada economia. E, basicamente, lugares que já haviam lançado 5G seguem com os planos firmes de seguir com o deployment. Pois bem, olhando um pouquinho a nossa estimativa e o que vem acontecendo aqui em termos de 5G e como nós imaginamos que isso se dará, é interessante notar, e essa, de novo, é uma estimativa nossa, baseado, né, em conversas com reguladores, com operadores do Brasil e da América Latina. Aqui nós temos uma ideia, mais ou menos, de quando nós imaginamos cada país lançando 5G.
Então, o Brasil, entre as grandes aí, economias da América Latina, lançando em 2021, lembrando que já tivemos um lançamento de 5G usando o DSS já nos poucas semanas atrás, né? 3 operadoras, pelo menos, aqui já anunciaram. Mas imaginamos isso que é muito mais um posicionamento de marketing do que uma aceleração de 5G utilizando o DSS com as frequências atuais. Lembrando que muito do foco das operadoras aqui no Brasil e no mundo, na verdade, é permitir que as redes atuais sigam operando de maneira a lidar com o tráfego extra gerado pela crise do coronavírus e pela quantidade de pessoas, da população que precisou se recolher nos seus domicílios. Então, o Brasil em 2021, junto com Chile e países como Argentina, Peru e Colômbia em 2022. Isso teve um impacto na maneira como nós olhamos para a evolução do 5G, mas isso nós acreditamos que seja um impacto muito mais carregado no início, né, do ciclo do 5G, 2020, 2021, do que realmente nas perspectivas de longo prazo da tecnologia. Mudando um pouquinho agora o foco e olhando um pouquinho para dentro do Brasil, até em função, né, das últimas notícias que nós temos visto, por exemplo, a Oi, com seus planos de vender, né, algumas unidades de negócio, um importante plano de reorganização da empresa. Recentemente nós fizemos uma estimativa olhando ao consórcio de empresas que pretende, né, comprar a Oi, e essas são a Claro, a TIM e a Vivo. Essas empresas, na verdade, é questão de um ano atrás, mais ou menos, nós já escrevíamos nos nossos relatórios para os nossos clientes que nós imaginávamos que a Oi deveria vender a operação móvel por conta de não ter realmente grandes vantagens competitivas nesse mercado, era apenas a 4ª colocada, e isso estaria, enfim, uma pressão no pool de investimento de recursos que ela tem para investimento muito grande, a faria melhor focar em outras partes do negócio. E basicamente foi isso que a Oi fez, de maneira até mais ambiciosa do que nós imaginávamos, porque ela não só está vendendo a operação móvel, mas vem vendendo outras partes do seu negócio também. E aqui nós fizemos uma estimativa, se o consórcio das 3 grandes operadoras, né, Claro, Vivo e TIM, comprarem a Oi, como que elas podem dividir essa operação da Oi entre si? Lembrando que nós continuamos achando que essa solução provavelmente esse é o resultado mais provável desse leilão aí pela Oi Móvel. Essas 3 empresas, esse consórcio, é quem mais claramente tem sinergias com esse ativo. Então, nós imaginamos que eles realmente sejam a empresa que tem mais chances de adquirir a operação. Agora, existem barreiras do ponto de vista do Spectrum Cap, que elas podem ter em cada estado, e também de market share, de concentração de mercado. Então, nós fizemos uma estimativa, olhando estado a estado, como que cada operadora, qual seria a operadora das 3, que ao comprar a Oi Móvel em um determinado estado, levaria a uma menor concentração de mercado naquela empresa, e também respeitando os caps de Spectrum impostos pela Anatel. Fazendo então esse exercício, nós imaginamos que a TIM seria a empresa que vai comprar boa parte da operação compraria, né, boa parte da operação da Oi, com algo em torno de 55% dos clientes Oi Móvel indo para a TIM. E aí os demais tendo um certo equilíbrio entre Vivo e Claro. Lembrando mais uma vez que isso é apenas um exercício nosso, uma estimativa, de maneira que não se leve isso ao pé da letra, mas a mensagem aqui é que se isso acontecer, nós teremos um mercado com 3 operadores, uma com 37% de share, outra com 32%, outra com 29%. Então, obviamente, reduz a competição do setor, sim, mas não é nem o fim do mundo. Nós teremos 3 operadoras bastante competitivas, capitalizadas, ainda brigando por espaço no mercado, e, na verdade, um mercado com 3 operadoras com um share parecido é um mercado que nós vemos em outros países da América Latina também, países que são tidos como bastante competitivos. Então, de novo, não a vejo como um fim do mundo. Do ponto de vista dos clientes da Oi, eles passariam a ter acesso a uma rede maior e mais robusta, né, combinando
qualquer que seja a rede da Oi atual na sua área específica, com a rede da empresa que está adquirindo aquela operação. Então, como um todo, nós imaginamos aí que é um movimento importante de consolidação, mas que de maneira nenhuma vai transformar um país, num mercado móvel brasileiro, em um mercado pouco competitivo. Nós acreditamos que ainda há uma boa dinâmica nesse mercado. Olhando ainda a outro aspecto do mercado, e uma parte bastante interessante do que vem acontecendo no Brasil, vem chamando a atenção não somente aqui, mas em outros países, né, outras empresas olhando o que vem acontecendo no Brasil, no setor de banda larga fixa, especialmente de fibra, em especial a questão das ISPs, né, dos provedores regionais de internet, que vem lançando fibra aí em todo o interior do Brasil de uma maneira muito impressionante. Essas empresas vêm crescendo de uma tal maneira que, em conjunto, elas têm a principal fatia de mercado do setor de banda larga fixa do Brasil. Para vocês terem uma ideia, em 2018, as ISPs tinham 22% do mercado e em apenas um ano cresceram para 29%. É realmente impressionante o apetite e o sucesso que essas empresas têm tido. É difícil colocar um número preciso em termos de quantas são as ISPs no Brasil, que reportam oficialmente números para a Anatel, são cerca de 6 mil, e algumas associações do setor estimam em até 17 mil operadoras. Nós acreditamos que muitas dessas operadoras ainda diferenças são muito pequenas, né? Estimamos que cerca de 9 mil aí sejam as que realmente têm alguma escala no mercado e tem alguma dinâmica de crescimento. Interessante também ver onde que elas estão investindo e levando fibra. Se nós separarmos os municípios brasileiros e verificarmos quem são os líderes de mercado em cada uma desses municípios, nós vamos ver que em 65% das cidades brasileiras, as ISPs são líderes de mercado. Só que essas 65 cidades respondem por 30% do PIB brasileiro. Ou seja, são cidades realmente do interior. Os grandes grupos se focaram naqueles 70% do PIB que estão em 35% dos municípios brasileiros. Então, imagine-se um cenário de coronavírus, onde todo mundo teve que realmente se recolher em casa. Se não fossem as ISPs, boa parte das pessoas aí no interior do Brasil teriam ainda mais dificuldades, porque não teriam acesso a uma banda larga de qualidade. Então, de fato, é um caso incrível que vem acontecendo no Brasil, um setor assim, extremamente dinâmico, muito interessante. E para finalizar, de novo, mostrando o quão dinâmico são essas empresas, né, quão dinâmicas são elas, nessas cidades que elas são líderes, a fibra responde por 42% do total de fibra no Brasil. Ou seja, 30% do PIB, mas tem 42% da fibra no Brasil. De novo, graças às ISPs que vêm realmente fazendo um tremendo trabalho aí de levar a conectividade ao interior do Brasil. Chegando aí já mais próximo ao final da apresentação, uma mensagem que eu gostaria de deixar em relação ao futuro, principalmente do setor de fibra, e não é por outro motivo, por exemplo, que no caso a Oi apesar de tem esse plano de vender algumas das suas unidades de negócio, no caso da sua infraestrutura de fibra, ela quer continuar com 49% das ações. Então, será uma empresa minoritária no termo de infraestrutura de fibra, mas terá uma participação ainda, uma participação relevante. Porque realmente esse é um mercado que vem crescendo de maneira impressionante. Nós já temos uma situação no Brasil que fibra é a principal tecnologia de banda larga fixa do país. É um serviço que não perdeu dinamicidade, né, durante o coronavírus. Nós estamos olhando aí os relatórios das operadoras. No caso do banda larga fixa também é um serviço que vem tido sucesso mesmo durante a pandemia, mesmo durante o segundo trimestre. Se você imaginar e não é por outro motivo que nós temos aí a nossa estimativa para os próximos anos de uma fatia cada vez maior das receitas do setor indo para o setor de fibra. É importante notar também uma resiliência
do setor de cabo. Então, basicamente, é um setor que não vemos espaço para uma expansão acelerada, como acontece com fibra, mas, por outro lado, também vem se mantendo de maneira muito forte a sua participação de mercado, ou seja, consegue ainda entregar um crescimento importante. Muito do trabalho aí no setor de fibra ao redor do mundo tem sido no esforço no sentido de levar a fibra cada vez mais perto para o domicílio do cliente, preservando aquele loop de cabo nos últimos metros até o domicílio do cliente. E aí tem uma série de tecnologias que vêm sendo exploradas para viabilizar isso. Então, de maneira que essa é uma infraestrutura que ainda tem bastante valor, mas realmente o fato é inegável de que fibra vem ganhando um grande momento, e nós temos aí, provando isso, um setor que vem atraindo muito investimento, né? Você tem um grande movimento de consolidação entre as ISPs, né? Fundos de investimento entrando no setor, comprando empresas e já para ganhar escala rapidamente. Você tem empresas como TIM e Vivo tentando atrair investidores para basicamente terem parceiros que permitam que ela faça um investimento compartilhado para expandir essa rede de fibra. E você tem a Oi com esse plano de vender aí 51% da sua rede de fibra, da sua infraestrutura, e basta ver a quantidade de empresas interessadas nesse ativo, em conversas com a Oi, para perceber o quanto esse setor vem atraindo olhares, interesses e investimento no Brasil. No final das contas, a verdade é que o setor de banda larga fixa, em especial fibra, é basicamente um dos únicos setores dos grandes serviços aí de telecomunicações que vem crescendo, né? Telefonia móvel no total, apesar de LTE continuar crescendo, já são vários anos perdendo base. Telefonia fixa nem se fala, e TV paga também, um serviço com bastante dificuldade de crescer. Então, com isso, eu gostaria de agradecer uma vez mais a Conecta pelo convite e encerrar minha apresentação. Muito obrigado.